Tua palavra, Senhor, para ser ministrada às nossas vidas, que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, nos dá entendimento através do Teu Espírito, para colocarmos ela em prática e louvarmos o Teu nome através das nossas vidas. Tudo isso oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Lucas capítulo número 19, a gente vai ler do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Aí está a história de Zaqueu, uma história que nós já ouvimos falar, já lemos, já relemos, já ouvimos diversas pregações, mas Deus tem algo para nós através dessa renovação da palavra, esse capítulo 19 falando de Zaqueu. Amém? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ou dos cobradores de impostos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Versículo número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até aqui, amém e glória a Deus. Lendo a respeito dessa passagem, eu quero fazer algumas conjecturas e trazer algumas coisas que Deus me mostrou, sem a gente fugir da originalidade e da interpretação bíblica, mas a respeito de alguns símbolos, algumas situações que a gente passa no dia a dia, e algo que ocorreu ali na vida de Zaqueu, que também vai refletir para nós. Primeira coisa que a gente observa aqui no versículo de número 1, é que Jesus entrou em Jericó, estava atravessando a cidade. Outrora, ali pelo versículo de número 31, do capítulo 18, Jesus chamou os 12 à parte e disse que estava subindo para Jerusalém. Para chegar em Jerusalém, não havia necessidade específica de passar naqueles intermédios ali de Samaria, mesmo porque os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Então a maioria dos judeus evitavam passar pelaquela redondeza, e eles preferiam até fazer um caminho mais longo, mas um caminho mais seguro, um caminho sem desavenças, um caminho sem problemáticas para quem estava ali com a finalidade de chegar em Jerusalém. Porém, Jesus escolheu ir pelo caminho que adentrava em Jericó e estava naqueles intermédios de Samaria. O que a gente já entende a partir daqui? Quando Jesus está determinado a fazer algo na vida de alguém, ele vai usar quem ele quiser, o que ele quiser, e vai acontecer exatamente da maneira que ele quer. Jesus sai de encontro a algumas pessoas ali em Jericó para realizar milagres. E quando a gente percebe no versículo de número 35, Cristo se aproximando de Jericó, já tinha um cego ali que ouviu falar sobre ele e começou a gritar a Jesus para que pudesse receber a cura. Então Jesus, ele vem ao nosso encontro para realizar algo.
Ele vai se propor a realizar algo na nossa vida. E quando a gente percebe isso, a gente precisa abrir o coração realmente para poder deixar o Senhor trabalhar da maneira que Ele quer. E então essa história daqui, a gente já percebe que hoje, nesse exato momento que a palavra está sendo alcançada, a minha e a sua vida, Jesus, Ele propôs a se encontrar no profundo comigo e contigo para realizar algo grandioso. Se você crê nisso, diga amém. Então ele chega na cidade ali, que era uma cidade de perfume, uma cidade perfumada, tinha um nome assim, uma cidade que tinha um cheiro agradável, Jericó. Mas ele estava determinado a chegar na cidade da paz, que era Jerusalém. E muitas vezes, para que a gente fique com um bom perfume de Cristo, é necessário que aconteçam algumas situações na nossa vida. E para o alcance final, que é a paz, vivermos em paz, não somente com os irmãos, mas principalmente com Deus, para o cumprimento do propósito dele, vamos entender algumas coisas que estão aqui nesse texto. Então, o objetivo final é chegar em Jerusalém. Só que nesse intermédio, nesse percurso, havia um homem rico, que está no versículo de número 2, chamado Zaqueu. Zaqueu significa aquele que é íntegro, puro, aquele que não tem nada de errado. O nome de Zaqueu é uma contradição para o exercício profissional que ele exercia naqueles dias. Ele era o chefe do cobrador de impostos, era um cidadão, entre aspas, do grupo dos judeus, mas que estava filiado ao Império Romano, para extorquir, retirar impostos, cobrar taxas, fazer coisas abusivas para arrecadar o dinheiro não somente para o Império Romano, para a alta burocracia de Roma, mas também para si próprio. Então eles se beneficiaram com esse cargo. Por um lado, os romanos gostavam muito dele, pelo outro, ele era detestado, a ponto dos judeus entenderem que ele era um dos piores pecadores. Se tinha uma profissão difícil naquele tempo, era ser cobradores de impostos. Então, quando falava assim, vai cobrar imposto, o pessoal já ficava numa agonia a ponto de amaldiçoar. Hoje a gente é cobrado 40% de imposto, ninguém nem fala nada. Interessante as coisas, como a gente vai se acostumando com a situação. Mas, enfim, aqui diz que ele era chefe desses publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, porque já estava um alvoroço ali naquela redondeza toda. Jesus já estava caminhando com os discípulos. Ele era chefe do publicano. Jesus vinha com Mateus, que era Levi, que também era publicano. Jesus já tinha um apóstolo com ele, que era Mateus, e agora é comprovado novamente que Jesus não escolhe classe social, poder aquisitivo, e que a salvação pode chegar para todos, inclusive para os perversos, gananciosos e aqueles que estão bem afastados de Deus. É chegada a salvação na vida das pessoas por intermédio da palavra poderosa de Deus, que é estar nas Escrituras Sagradas. E Zaqueu, ele não somente queria apenas ver Jesus, por curiosidade. A gente vai perceber aqui no texto que diz o seguinte: ele era de pequena estatura. Então agora, para poder encontrar e ter uma visibilidade melhor da pessoa de Cristo, ele ia precisar se esforçar para poder encontrar com Jesus. Zaqueu, ele não olhou para as dificuldades. E uma dessas grandes dificuldades era a estatura dele. Imagina uma pessoa pequena, com vestido e de alpercata, que eram aquelas sandálias de couro no pé, para poder subir numa figueira, uma árvore, um difícil acesso, e que teria que ter um esforço. Ele poderia cair, se machucar, mas ele não mediu esforços e não olhou para as dificuldades que ele já possuía como pessoa. Então a gente já aprende aqui
que às vezes a gente está com algumas dificuldades na nossa vida. Às vezes a gente tem algumas limitações, inclusive físicas, mas isso não pode nos impedir de buscar a presença de Cristo, de estar com Jesus e estar numa posição que a gente possa visualizar a glória de Deus. Isso aqui é importante para nós. E ele faz o seguinte: ele corre diante, está no versículo número 4, e sobe nessa figueira. E não era qualquer figueira, era uma figueira brava. Era um ficus naquela época, e algumas traduções vão dizer sincômero, porque é o tipo dessa planta. Um homem romano, ou estava trabalhando para Roma, na posição de Zaqueu, para poder subir desesperado naquela árvore, que não era uma árvore muito produtiva. E quando a gente fala sobre figueira, a gente vai entender que está muito relacionada com a produção de frutos dignos de arrependimento nas Escrituras Sagradas. Então Zaqueu, ele dá um passo agora para visualizar Cristo e para demonstrar que ele estava se arrependendo dos pecados. E a figura de simbologia agora, aqui nesse momento, é uma figueira que está representando realmente arrependimento. Então, para todos que estavam ao redor ali, já estava percebendo que Zaqueu estava fazendo algo diferente e não somente queria chamar a atenção de Cristo, mas ele queria demonstrar com as práticas, com as ações e com a atitude dele que ele agora estava arrependido de tudo que ele tinha feito durante a vida e gostaria de ter uma oportunidade de ter uma vida diferente. Então, para mim e para você, muitas vezes a gente está andando em meio a todas essas situações da nossa vida, mas a gente não consegue perceber aquilo que precisamos melhorar, aonde nós precisamos nos esforçar para encontrar mais profundamente com Cristo, o que nós precisamos fazer para poder a gente receber de Deus aquilo que Ele tem. Lembrando que por mais que a gente faça qualquer coisa e que a gente se esforce de qualquer maneira, nada disso vai tirar a beleza e o poder da graça de salvação de Cristo. Mas fica o ensinamento que nós, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, vamos precisar tomar algumas atitudes para nos aproximar mais do Criador, não somente ficar no meio da multidão. Zaqueu, então, ele foge da multidão e ele vai ter uma visualização de Jesus, diga-se de passagem, entre aspas, privilegiada. Então, nesse momento, eu quero convidar você que está ouvindo a palavra para poder fazer algo diferente e ter uma visualização melhor da palavra de Deus, do poder de Deus, de Cristo, para que a nossa vida possa ser transformada. Esse é o ensinamento aqui até o versículo de número 4. E então, quando Jesus passa, ele consegue ver. Só que tem um detalhe aqui, no versículo de número 5. Quando Jesus chega naquele lugar, quem é que está em destaque? Quem é que está ali observando? E quem é que está demonstrando não somente com a expressão, mas também com a ação que estava arrependido? Zaqueu. Zaqueu, que tem o nome de integridade, agora realmente vai ter a oportunidade de ser purificado, porque o nome em impureza agora precisa de uma lavagem através das Escrituras Sagradas, poder de Deus na pessoa de Cristo, para que ele pudesse ser purificado, santificado, separado para glorificar o nome do Senhor. E a partir desse momento aqui, ele começa então a ter os quesitos relacionados com arrependimento dos pecados. E ele vai confessar esses pecados não somente, mas vai retribuir. E a gente vai perceber isso do versículo 5 em diante. Eu quero que você acompanhe. Então Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desça depressa. Você já fez nesse momento que deveria, Zaqueu. Agora você vai precisar se humilhar
para que Deus possa te receber na eternidade em glória. Você já subiu para poder encontrar. Você já se esforçou, você já fez algo que demonstrou para a sociedade que você realmente está arrependido. Mas a partir de agora, para poder andar comigo, e olha que eu estou em Jericó, e Jericó reporta a situação da conquista de Josué, onde não era por força, não era por poderio militar e não era pela capacidade das pessoas, mas era em obedecer um comando de Deus para conquistar a vitória. Então, Zaqueu, eu estou chegando na cidade onde o critério mais importante na sua vida a partir de agora é obedecer à vontade de Deus para alcançar a promessa. Olha só que sentido maravilhoso. Desça, se humilhe, humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. E aí Jesus diz assim: eu quero ficar em sua casa hoje. Eu não quero apenas curá-lo, eu não quero apenas libertá-lo das suas imoralidades, da sua idolatria, da sua rebelião. Eu não quero apenas curar as feridas, os traumas. Quero fazer muito mais do que isso. Eu quero habitar em você. E isso vai acontecer, Zaqueu, se você der essa permissão, porque eu sei que você está arrependido. Estou conjecturando, trazendo alguns pensamentos meus em relação ao texto, como foi que eu li. E a partir desse momento, então, olha o que acontece. Zaqueu desce, versículo 6. E não desce demorado, ou pedindo ajuda para ninguém. Ele desce rapidamente. Quando Deus fala algo conosco, irmão, a gente precisa descer logo na casa do oleiro, se humilhar na presença dele e reconhecer que sem Cristo nós não somos nada e carecemos da presença de um Deus Todo-Poderoso na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele então, nesse momento, ele desce e desce depressa. O que Deus está nos chamando para que a gente possa se humilhar na presença dele, para a gente alcançar a promessa, alcançar a vitória, alcançar aquilo que ele propôs para a minha e para a sua vida. Então é tempo da gente se humilhar na presença de Deus, descer da posição que a gente está. Quem sabe é um cargo, quem sabe é um título, quem sabe é um destaque, ou quem sabe são os nossos próprios eus. Eu sei, eu posso, eu sou. Então o Senhor Jesus nos convida para a gente poder descer na presença dele, se humilhar na presença dele e reconhecer que sem ele nós não somos e não podemos realizar nada. E então todo o povo viu isso. As pessoas vão nos conhecer como crentes não porque a gente se veste ou fala como crente. As pessoas vão conhecer que somos crentes pelos nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas atitudes práticas. O Brasil está chegando a um patamar de quase 35% de evangélicos, mas a nação continua destruída pela corrupção, invadida pela idolatria e corrompida pela imoralidade. Então não é ser alguma coisa ou pertencer a uma religião, mas são as práticas de vida que modificam o ambiente que a gente está. Então o convite aqui não é para encher a nação de crentes, nem muito menos ter um governante crente. O convite aqui é para um arrependimento, para uma mudança de vida, uma construção de história relacionada com o reino de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso muda completamente a nossa perspectiva. Não é a quantidade, mas é a qualidade de viver em obediência a Deus.
Lembrando que a gente está aqui em Jericó, e ali estava relacionado com obediência para conquistar aquela terra, e Josué fez isso muito bem, obrigado. Lembrando que Josué, o nome dele está relacionado com Cristo, e já estava apontando para essa vitória em Cristo para nós, e é chegada essa vitória para mim e para você, e essa vitória se chama salvação, e fora de Jesus não há salvação. E o povo viu tudo isso, então as pessoas precisam olhar para a gente e identificar a gente como crente em Cristo, porque a gente pode ser crente em muitas coisas. Muitos têm fé, mas não é uma fé de salvação. Então, a palavra de Deus aqui quer que as pessoas nos identifiquem como cristãos. Cristãos verdadeiros, porque existem cristãos falsos. Jesus mesmo falou, vai existir no final dos tempos falsos cristos. E aqueles que servem aos falsos cristos são falsos cristãos. Então, nós precisamos ter uma vida de temor e obediência a Deus, para que todos possam ver isso. Só que esse mesmo povo que visualizou é o povo que se queixou. E eles se queixaram de quê? Se começaram a se queixar agora de Cristo, de Jesus, da palavra de Deus, dizendo, como é que pode? Ele está hospedando, ele foi se hospedar, que era Jesus, na casa de um pecador. E é realmente, Jesus não veio encontrar com aqueles que estão sem pecado. Aqueles que reconhecem o pecado são aqueles que vão receber o perdão. Deus não vai ministrar nem transformar a vida do orgulhoso se o orgulhoso não disser que quer a Ele. Deus não vai interferir na vida daquele que quer andar afastado dos caminhos dele. Deus está esperando que as pessoas possam reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que aquela pessoa, nós somos pecadores e perecemos sem Cristo. Então Deus está esperando de mim e de você arrependimento para transformar as nossas vidas. E o que é que acontece? Então Zaqueu, vendo tudo isso e participando de toda essa situação, no versículo 8 está dizendo que ele se levanta e diz ao Senhor. Então, tem momentos que a gente vai precisar se levantar na vida para poder declarar a nossa fé. As pessoas muitas vezes vão mentir, vão injuriar e falar mal da gente, mas isso é normal, porque o mundo jaz no maligno. E bem-aventurados aqueles que serão perseguidos, inclusive com palavras de sugestão, palavras contrárias, e dizendo que agora a gente está em Cristo e nós éramos eles alguma coisa. É lógico, nós estávamos naquele pecado e estávamos vivendo no pecado, mas não tínhamos a ciência que isso era prejudicial para a nossa vida espiritual. No momento que foi descortinado esse véu, que a salvação entra na minha e na sua vida por intermédio de Cristo Jesus, através dessa fé, então agora nós temos uma posição, uma atitude diferenciada. Então a gente precisa se levantar para declarar, para que o mundo saiba e ouça que nós somos de Jesus. Aquele que confessa Jesus, Jesus o confessará naquele grande dia diante do Pai, diz a palavra. E aí então Zaqueu diz, olha Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E aqui não está só relacionado com finanças, com dinheiro, mas com apegos, com aquilo que é ídolo. Então Zaqueu tinha um destaque e o dinheiro, a posição, o cargo, os benefícios, as vantagens que ele tinha eram ídolo. E esse ídolo habitava no coração de Zaqueu. Esse ídolo era maior do que o próprio Deus na vida de Zaqueu. E nesse momento que Zaqueu está confessando a Deus os pecados, na pessoa de Cristo, ele vai dizer, eu estou dando metade de tudo que eu tenho, porque eu não quero mais essas coisas para a minha vida. Não importa mais isso. Eu não quero mais viver
uma vida de engano, de ilusão, de idolatria. Eu quero viver uma vida com o Senhor. E se alguém eu fragilizei, lesei, ou causei um malefício, inclusive furtando o direito deles de ter alguma coisa, se eu corrompi a vida daquelas pessoas, retirando deles algo, eu vou devolver em 4 vezes. Não é somente uma. Eu vou devolver 4 vezes mais, para que todos vejam que aquilo que está realmente na minha vida, no meu coração, eu vou expressar para que todos saibam que, a partir desse momento, é verdade o que eu estou falando diante de ti. Então agora vem o outro publicano. Um era apóstolo e agora o outro é discípulo. Quem sabe a gente está com tantos apegos na nossa vida, e a gente está segurando tantos bens materiais, e a gente está olhando para algumas coisas nessa vida e a gente está seguro no que a gente tem e não no que Deus pode fazer. E o Senhor está nos convidando para a gente se desprender, abrir mão dessas coisas, para poder a gente encontrar com um verdadeiro Deus, e Ele se chama Jesus. E talvez na nossa vida a gente causou uma lesão, mal para alguém, e a gente hoje não tem nem coragem de orar por essa pessoa, a gente não quer nem ver. Mas o convite não é esse. O convite é para que a gente possa retribuir 4 vezes aquilo que a gente lesou, e aí a gente cumpre a vontade de Deus. Talvez a gente não tenha nem mais como se encontrar com essas pessoas, ou está escondido em oculto na nossa vida, porque a gente já esqueceu. Já diz um ditado popular: quem bate esquece, mas quem apanha fica para o resto da vida se lembrando. Ainda que não guarde mágoa, nem ressentimento, um tapa dado nunca mais é tirado. Porém, existe um Deus que pode curar, inclusive, aquele que apanhou e aquele que foi maldito ou foi dito como uma pessoa maléfica. Zaqueu estava nessa posição agora, e o Senhor estava revertendo, como Ele pode reverter a minha, a sua situação e de todo aquele que crê para a vida eterna. Então Ele fala que Ele vai devolver 4 vezes mais. Olha só, a partir desse momento, então, é expressado que Deus, que sonda os corações e prescruta as mentes, Ele sabe se a pessoa estava falando a verdade ou se o sentimento era só emocionado. E aqui não. Olha o que Cristo vai dizer no versículo de número 9. Hoje houve salvação nesta casa, porque lá na frente o Espírito Santo, quando descesse nos discípulos, e ele desceu, que está no Atos capítulo número 2, o Espírito Santo habitou e habita em toda a casa, porque nós somos templo do Espírito Santo. Certamente lá na frente, não está escrito no texto, não tem isso em lugar nenhum, eu acredito que Zaqueu recebeu também o Espírito Santo de Deus, porque houve salvação nessa casa. E ele está falando a respeito não somente de um lugar físico, onde a luz do Senhor adentra. Se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quer dizer, a luz que está naquele que recebeu a salvação agora vai invadir, impregnar e tomar conta de todo o ambiente, de todo lado. Isso é a parte física, mas aqui tem um sentido espiritual, dizendo que agora Deus está sob o domínio daquela pessoa que se rendeu a Ele em Cristo Jesus. Essa casa também será chamada casa de oração. Nós somos templo do Espírito Santo. A salvação chegou na vida de Zaqueu verdadeiramente. Então aqui tem um aprendizado importante. Talvez a gente esteja com algumas coisas que não estão deixando ou estão impedindo a salvação plena chegar na nossa vida. Porque não basta realizar coisas para Deus, fazer coisas em nome de Jesus,
Aqui o quesito não é fazer, o quesito aqui é viver e ser em Deus algo. Porque o próprio Cristo diz: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. E as pessoas estavam dizendo: mas no teu nome eu curei enfermos, expulsei demônios, profetizei. Aí Jesus: eu não vos conheço. A questão aqui não é o que você e eu podemos fazer para Deus. Deus não está preocupado com aquilo que a gente vai fazer para Ele. Ele está preocupado com a nossa vida em obediência com Ele. Porque a salvação aqui envolve muito mais do que simplesmente morrer e acordar no céu. Aqui está relacionado com mudança de vida, transformação de atitudes, de ações, uma mente transformada para entender as coisas do reino, para compreender os processos relacionados com as Escrituras Sagradas, uma vida agora modificada de santidade, de separação, de cura diária, curas tremendas, físicas, emocionais, psicológicas. Aqui está relacionado com libertações de nós mesmos, das nossas ganâncias, das nossas invejas, das nossas mentiras, nossas mazelas. Aqui uma libertação daquilo que nos impede de ter uma vida de plenitude em Deus. Uma libertação da idolatria, aquilo que está tomando conta do nosso coração, que já está empurrando inclusive Deus para fora, de vaidades, de orgulhos, egoísmos. Muitas vezes a gente vem para uma comunidade e a gente não conhece nem fala nem com as pessoas, a gente só vem buscar algo e a gente está com o interesse de receber algo, mas a gente não entende que a gente não veio receber nada, a gente recebeu tudo, a gente veio participar para a gente ser uma bênção na vida das pessoas. Abraão não foi chamado para ele poder realizar bênçãos, mas para ele ser uma bênção. Então Jesus diz assim: porque este homem também é filho de Abraão, ser tudo uma bênção. Nós estamos numa comunidade, na igreja local, para a gente ser bênção na vida das pessoas. A gente não veio para poder receber de Deus apenas, a gente veio para cumprir o propósito de Deus, e o cumprimento do propósito de Deus é abençoar as pessoas nas quais a gente está convivendo, inclusive de perto. Nós somos filhos de Abraão, nós já somos a bênção. Nós somos a resposta de oração na vida dos outros. Nós não vimos orar para receber algo. A gente veio orar para responder aquilo que Deus quer para a vida de alguém. Aleluia. Eu e você só estamos aqui para poder ser resposta de oração na vida dos irmãos. E nesse percurso, Deus não deixa a gente sair de mão vazia, nos dá as coisas. Olha, mudou tudo. E os religiosos então não entendiam nada e começavam a dizer: como é que ele está dizendo que é o Salvador, que é o Rei, que é Cristo, e ele está hospedado na casa do pecador? Porque os religiosos não entendem o que Deus faz na nossa vida. Os religiosos estão atrás de atividades, de mostrar que pode fazer alguma coisa em nome de Jesus. Em nome do Senhor, Paulo matou muitos e foi cúmplice da morte de Estevão. Em nome de Deus está tendo uma guerra agora no mundo, em diversos lugares. Existem frentes de guerra com o povo escolhido de Deus. Em nome de Deus. Facções, divisões, guerras. Isso é obra da carne. Deus não está presente nessas coisas. Mas o fruto do Espírito é paz, alegria. Então existe algo que está diferente. Para aqueles que estão buscando a religião, eles vão querer mostrar que eles são melhores, que eles podem realizar alguma coisa, o que fazem.
E não agora a gente vai ficar parado, inerte e não vai realizar as boas obras. Porque uma vez salvos, as nossas obras demonstram a nossa fé. Porque a fé sem obras é morta. Mas o propósito aqui é a gente ter uma vida com Deus, para que o Senhor possa habitar e a nossa vida refletir a salvação, não somente para nós, mas para as outras pessoas. Deus quer que eu e você seja instrumento de bênção para cura, libertação, prosperidade e saúde na vida das pessoas. Zaqueu entendeu isso e ele disse: para que eu quero esse dinheiro todo e essas coisas todas? Não tem mais sentido nenhum. Eu tenho que abençoar quem precisa e retribuir aqueles que eu fiz mal. O meu ídolo agora caiu por terra, porque eu tenho um Senhor que está acima de todos os senhores dessa terra, e o nome dele se chama Jesus Cristo. Jesus olha para ele e diz assim: este homem é filho de Abraão. Então quer dizer que Zaqueu já tinha sido escolhido antes da fundação do mundo, porque nós em Cristo Jesus também somos filhos de Abraão. E naquele grande dia encontraremos cada um de nós com Abraão. Louvado seja Deus. Amém. E aí ele finaliza de uma maneira tremenda dizendo: pois o filho do homem. E aí ele faz uma comparação de filho de Abraão com filho do Todo-Poderoso. Nós em Cristo pegamos uma paternidade de Deus e uma filiação relacionada com o princípio da aliança abraâmica que Deus fez naquele tempo e já colocou o povo que seria salvo, que alcançou a minha e a sua vida na história. Mas aqui ele se identifica como o Filho do Eterno, o único e verdadeiro Deus. E ele diz: eu, como Deus, vim buscar, resgatar e salvar e restaurar o que estava perdido. O que está inadequado na nossa vida, que precisa ser resgatado, restaurado a partir desse momento. Porque Cristo veio nos buscar e nos salvar para sempre. Ele quer nos curar, nos libertar e transformar a nossa vida para todo sempre. E o principal é o que está perdido. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele sabe que tem algumas áreas ou algumas coisas na nossa vida que não estão alinhadas. Elas não estão achadas de acordo com as Escrituras Sagradas. Quando as palavras contidas nessas Escrituras Sagradas refletem na nossa vida, a gente precisa estar achado em Cristo. Mas, de acordo com o texto, o Senhor fala que tem coisas na nossa vida que estão perdidas, que estão desagradáveis a Ele. Então Ele está nos chamando e nos convidando para que a gente possa estar achado nele. Serei achado de vós, diz o Senhor. Nós precisamos nos encontrar em Cristo. E Ele já sabe porque Ele nos sondou. Talvez a gente até agora não reconheça e a gente está se olhando dizendo: não tem nada errado comigo. Realmente, a palavra diz que a gente não consegue identificar nada na nossa vida se não for por intermédio da revelação do Espírito Santo. Então eu quero nesse momento orar com você, para que a gente possa se tornar aquilo que Deus realmente quer para mim e para a sua vida. E sermos um em Cristo, e nos tornarmos realmente filhos do Altíssimo, e termos uma identificação, uma identidade verdadeira.
Então não adianta a gente ficar correndo para um lado, para um outro. Não tem como escapar da palavra de Deus. O Senhor vai nos encontrar em algum lugar nessa vida e nesse mundo. E que isso seja rapidamente, para que a gente possa deixar de ser, e já deixamos de ser gentios, deixarmos de, muitas vezes, cobrar algo que está imposto para outra pessoa, e a gente está cobrando das pessoas aquilo mesmo que a gente não cobra da gente. Será que a gente também não é um cobrador de impostos, sem receber dinheiro, mas cobrando que o outro seja aquilo que a gente mesmo não consegue nem fazer e nem pagar diante de Deus? Zaqueu deixou o cargo de cobrador para ser aquele que ia ser abençoador. Cobre menos e faça mais. Com toda a sua riqueza, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E assim nos tornamos filhos de Abraão e somos o reflexo dos filhos do Altíssimo. Amém? Amém. Oremos então. Pai nosso e Deus nosso, Tua palavra é poderosa para a transformação de caráteres.